Olá, turma, boa noite. Vamos a mais uma aula de planejamento estratégico, mas no assunto de orçamento empresarial. Nesse momento, nós deixamos um último exercício, o exercício número 8, uma tarefinha, para concluir o módulo 2, que é o módulo de orçamento. E iniciarmos hoje o módulo 3, que vamos falar de modalidades, tipos de orçamento e as finalidades de uso de cada um deles, tá? Hoje a gente vai falar sobre o orçamento contínuo, tá? Vamos compartilhar a tela e iniciarmos a nossa fala. Deixa eu ver aqui, visualizar com tela cheia, que daí a gente fica mais bonitinho. E aqui a gente fica só no cantinho. Aqui, vamos para trás, que a professora está um pouco distante. Bom, figura pequenininha, parece que o meu pano de fundo ficou legal. Esconde pelo menos a bagunça da minha casa. E nós vamos falar com o auxílio do escritor, né, Rogério João Lunx, e é o livro Manual do Orçamento. Esse é um livro bem rico de detalhes, né? Por isso que a professora sempre escolhe alguns exercícios baseado nele, também exercícios de concurso, e aí nós vamos pegar o ritmo. Iniciamos falando de orçamento e diversos tipos de orçamento. Até o momento, nós vimos apenas empresarial, que é o basicão, que a gente tem uma determinada época, e a partir dos anos 60 começou a se fazer algo melhorado, algo que tem a intenção de renovação de períodos e de melhorar, né, vamos dizer assim, o orçamento, a nossa previsão, com as informações mais recentes que tivemos. Então, se tivemos quedas de venda, vamos incrementar essa queda, descobrindo os problemas, reduzindo o custo, ou se planejando melhor para passar essa queda. Se teve aumento de venda, vamos projetar que no mês subsequente teremos esse acréscimo, então a gente tem condição de prever melhor alguns acontecimentos por meio do orçamento. Na sequência, vamos ver orçamento à base zero, orçamento flexível e por atividades, tá? Para falar, então, desse nosso tema da aula de hoje, que é o orçamento contínuo, né? Ele tem uma tendência, né, vamos dizer assim, toda empresa faz um orçamento para um determinado período. Se é uma empresa que tem um ciclo operacional maior que um ano, sempre adequa o seu planejamento para aquele período. Então, vamos pensar assim, olha, tem construtora que faz por o período da entrega de uma obra, né? Então, o ciclo dela da entrega daquele tipo de obra. Já existe outros de culturas temporárias que entregam num ano 3 ciclos de produção agrícola, né? Então, podemos falar aqui dos nossos colegas e amigos que são produtores de soja, que intercalam o milho, o mileto e às vezes até o arroz, ele consegue intercalar durante a cultura do soja. Então, vejamos, o orçamento ele vem para dar esse auxílio para o empresário para que ele possa ter na mão os dados antes de acontecer e se programar melhor para o consumo dos seus recursos, que são os custos, né, as despesas, os imprevistos, né, e as receitas. Então, ele tem condição de analisar antecipadamente aquilo que vai ocorrer durante um período na sua empresa. Então, mas o mais comum é o ciclo anual. Faz para um ano, depois reavalia, faz para o outro ano, e assim sucessivamente. Bom, mas um ano é muito tempo para a gente olhar uma situação que já passou.
Vamos pensar o quão velozes estão as informações hoje em dia, que se a gente não analisar logo na sequência dos fatos, quando você for olhar para trás, aquela situação está completamente desatualizada, fora de um contexto. Então, para que a gente possa ter vamos dizer assim, uma melhor eficiência, uma maior competência, faz necessário a gente estabelecer reavaliações periódicas de períodos menores, ou seja, finalizei um mês, eu vou rever. Mas se eu ainda quero um nível de detalhe e uma realização de metas de verdade, eu começo a olhar o meu orçamento diário ou semanal, ou até mesmo quinzenal. Mas quando a gente faz diário, você parcela aquela sua receita por um percentual de cada dia daquele mês. Então, se é um mês de 28 dias, vai ser diferente o faturamento do que um de 31, do que o do mês que tem 30. Então, você vai ter sazonalidades, como o feriado, o de carnaval, o 1º de maio, né? Alguns feriados que você realmente não pode trabalhar, não pode exercer nenhuma atividade. Páscoa, né? Sexta-feira Santa, então uma série de fatores que interferem, como também acontecimentos tipo enchentes, vendaval, terremoto, né? Queimadas. Então, essas coisas fazem com que os custos da empresa tomem outros rumos, dependendo do que houve de excepcionalidade. Tá? Então, a empresa começa a se planejar um pouco menos tempo do que um ano. Existem algumas que fazem, né, a cada trimestre, né? Diz que 37% de alguma, segundo a pesquisa, né, 37% das empresas americanas usam o trimestre a cada 3 meses, porque lá é mais estável, né, do que em outras economias. Entretanto, hoje, lá não está nada estável. A inflação deles está assim, bem galopante, até diferente da nossa. A nossa já tinha essa história de ser uma inflação sem muitas rédeas. E lá não, bem controlado, o preço nunca muda, nunca tem esse tipo de atrapalho nos orçamentos. Então, deixar um mês para o outro e a cada trimestre avaliando era suficiente. Tá? Mas se a gente for pensar em empresas que estão inseridas no ramo de tecnologia, são as que mais mudam rapidamente de direcionamento, porque ali se perde muito, o time das novas criações estão cada vez tão velozes que o aperfeiçoamento deve ser com um período mais curtinho, para que você não fique tão desatualizado assim. E aí, os problemas que aparecerem possam ser monitorados durante a sequência do planejamento anual. Em função dessas rápidas mudanças, tanto de tecnologia, como o ciclo de vida do produto ser cada vez mais curto, vai adequando cada vez melhor a empresa se a gente estiver reavaliando esses acontecimentos. Tá? Ainda segundo o Luntz, tá? O orçamento contínuo, olha a definição, e ele pegou essa definição do Welch. Welch falou em 83 que, que o orçamento contínuo é frequentemente utilizado quando se acredita que planos realistas podem ter efeitos para curtos períodos e que é desejável ou não replanejar, refazer, né, essas projeções continuamente por força das circunstâncias. Em outras palavras, o que eu acabei de dizer, né? A empresa sente a necessidade de se reavaliar, refazer seus planos, fazer novas
projeções de uma forma contínua em função de alguns acontecimentos que são muito rápidos, né? Então, aqui está uma nota antiga, né, de R$1, parcelada em vários meses do ano. E então, se você observar aqui, tem fevereiro, tá? E vem aqui até fevereiro do próximo ano. Se eu tiver um fevereiro aqui muito distante do que eu havia projetado, né, do que eu havia orçado, o que vai acontecer? Eu vou ver a diferença, eu vou identificar as causas, e na identificação das causas, eu já vou para o próximo ano de 2007 projetar um fevereiro diferente. Então, eu estou constantemente, né, saindo de um mês, acrescentando um outro mês nesse novo orçamento e reavaliando a posição, ou seja, tendo a oportunidade de corrigir as falhas, né, de tentar ser melhor e estar mais próximo da realidade possível da empresa. Então, esse desenho, ele mostra da mesma forma, passou um determinado período, né, vivenciamos esse período, temos a realização desse janeiro aqui de 2001, então ele vai lá para o janeiro de 2002, projetando a mudança que teve nesse agora. E assim, sucessivamente, por isso ele é chamado de orçamento contínuo. Então, na sua visão tradicional, a elaboração do orçamento contínuo cobre geralmente um plano de tempo de 12 meses, substituindo-se normalmente o período atual ao término do mesmo período, mas no futuro. E assim, esse ciclo constante. Já na visão moderna, o objetivo central do orçamento contínuo não é só atualizar de forma contínua o orçamento operacional. A ideia é de acrescentar no final de cada período pequeno, de cada mês, né, o que você viu de errado, acrescenta e corrige. Então, é você tomar atitude, não tão demorada, mas o mais rapidamente possível. Essa é na visão moderna. Então, nós vamos fazer um exercício que nós já trabalhamos com ele, né? A da CIA Floripa, do exercício 3.1, e nesse exercício nós vamos ter a oportunidade de refazer um período orçado, tá? Então, é o seguinte, em função de uma crise mundial, no mês de janeiro, a empresa Floripa deve rever o seu plano de vendas para fevereiro, já que um cliente que representa 20% de suas vendas projetadas para fevereiro cancelou o seu pedido de compras em função dessa crise. Bom, seus objetivos não conseguiram contornar o problema da crise e, portanto, resolveram rever o orçamento de fevereiro. Então, o que nós temos aqui projetado? Janeiro, fevereiro e março. Se a gente for olhar no exercício que a gente já fez, já trabalhamos com ele, essas 3 colunas que nós trabalhamos. Portanto, nós vamos corrigir o mês subsequente, porque aqui em janeiro nós estamos sabendo que o cliente X, que representa 20% da nossa receita, ele não vai mais fazer a compra da gente, ele cancelou a nossa compra. Assim, como que nós vamos trabalhar? Vamos refazer fevereiro. Então, se é 3.500 vezes 20%, eu tenho 700. 700 menos 3.500, eu vou ter 2.800. Continua o mesmo preço unitário e as demais informações na íntegra do exercício. O que nós precisamos rever? Apenas os custos relacionados a essa receita, né? Os custos de produção, né? E depois finalizarmos até com um ADRE.
tá? Nessa sequência, quando a gente vai iniciar esse trabalho, qual que é os requisitos para que a gente faça alguma alteração? Primeiro, uma ação corretiva que vem melhorar o nosso resultado, que vem implantar diretrizes para corrigir as distorções, os problemas encontrados. Então, mediante a uma análise do período que deu certo, eu vou olhar aquilo que deu errado durante o período e vou tecer um novo orçamento, tá? Então, deve-se analisar em detalhe tanto receita quanto despesa, que todas aquelas que podem ser controláveis. E assim, com base nisso, a gente vai conseguir, tá, colocar em prática a habilidade desses participantes de sistema de informação. A gente vai, né, pedir com que eles nos ajudem, nos auxiliem para ser rapidamente refeito aquela correção, aquele probleminha, tá? Então, de 280 mil de receita prevista, eu vou ter só 224. O imposto continua sendo o mesmo, então recalculo o imposto que é sobre a receita. Então, vou ter a receita líquida desse período. Agora, vamos ver nessa sequência, o orçamento de produção. Ele também deve ser revisto, porque aqui, olha, as unidades deverão ser estas, né, 2.800. O estoque final, se a gente for observar, ó, daqui ele vem para cá, é o mesmo que eu vou trabalhar em março, então não vou alterar esse estoque final, tá? Então, dessa forma, eu vou tentar corrigir, né, o que a gente tiver de distorção, certo? Que mais que a gente tem aqui de diferente? Então, a política dos estoques continua a mesma e não vou alterar nessa sequência. Então, 2.800 mais 400, 3.200, menos o estoque final, né, que é o inicial do próximo período, né? Então, final de janeiro é o inicial daqui, então ele é o mesmo que eu usei nos dois, então não mudei questão nem de estoque inicial, nem de estoque final. Vou produzir 2.850 unidades para que eu possa atender o orçamento, né, revisto dessa condição. Bom, tendo que fazer menos, então o que eu vou projetar? Mão de obra, né, diferente, matéria-prima diferente, e assim por diante. Aqui, de matéria-prima, eu tenho que é 2 quilos de material por cada unidade. Então, de 7.100 passa a ser necessário 5.700 de matéria-prima para produzir. O estoque inicial de matéria-prima, você vê que nós não mexemos em estoque inicial nem final, para garantir a margem de segurança da nossa produção, né? Caiu a venda, mas a margem de segurança vai manter, né? E no final das contas, teremos o quê? A nossa disposição, menos o estoque final, essa quantidade de matéria-prima vezes o preço da matéria-prima. Então, de 36, a minha produção vai utilizar 29 mil. Na sequência, a mão de obra. Então, nos mesmos termos, fevereiro aqui, né? O fevereiro ajustado do lado. Então, preciso 2 horas para cada unidade, vezes R$10, que é o custo da mão de obra, eu vou ter 57 mil ao invés de 71 mil. Tá? Difícil. Só trabalhoso. Tá? É uma área, né? É um determinado, vamos dizer assim,
fase da contabilidade, que reúne contabilidade de custo, que reúne análise de balanço, que nós vamos ver logo na sequência, né? E que vai nos dar uma ferramenta administrativa para oferecer para os empresários. Então, já vimos a matéria-prima, já vimos a mão de obra, vamos fazer o orçamento dos custos variáveis. Material indireto, ele está na mesma proporção das unidades, então, se a gente for observar, ele vai ter a mesma quantidade de horas, então aqui ele vai ficar os 5.700. A mão de obra indireta, ela tem uma outra proporção, né? Aí eu tenho que pegar lá para relembrar como que foi da CIA Floripa a questão da mão de obra. Só um minutinho, pessoal, que daí a gente já desvenda alguns números, né? Mão de obra indireta, orçamento dos fornecedores, aqui está no orçamento de caixa, custo, aqui orçamento indireto. O custo da mão de obra indireta, ele vai ficar R$ 1,5 em cima das horas trabalhadas. Então, por isso que essa mão de obra indireta, ela fica em cima dessa quantidade aqui, 1,5. Então, 5.700 vezes 1,5. Eu tenho os 8.550. A energia elétrica, ela foi dada... 50 centavos, então 50 centavos do número de unidades, pegar 5.700 e dividir por 2. E a manutenção, essa manutenção, ela também foi dada proporcional, de obra, manutenção, em 20 centavos. Então, você vê que é bem menorzinho. Descobrimos aí os variáveis que foi possível ser controláveis. Tá? Agora, o que eu não controlo? Eu não controlo os fixos. Esses fixos, se eu vender mais ou vender menos, não vai mudar em nada. Então, veja bem, ele vai encarecer o meu custo. Você vê, olha, eu não ter vendido os 20% que eu planejava vender, esse 32.200 continuou na mesma. Aí, é claro, nossa produção aqui não fica nada barata, ela deveria ser uma, né? Baixou um pouquinho, mas não baixou na mesma proporção dos 20%. Se eu pegasse aqui 55.920 e tirar 20% do custo, eu teria 44.700 e eu tive 51. Você vê como que faz diferença eu não poder controlar os custos fixos. É muito mais difícil. Aí o custo vai ser um pouquinho distorcido, tá? Bom, aí vamos nas despesas variáveis. Nas despesas variáveis vai ser a comissão em cima daquilo que foi vendido, tá? Então, muda aqui o ajuste, como o frete também é um percentual em cima das unidades vendidas. Então, acho que o frete está R$1 e a comissão de vendas está um pouquinho mais. Deixa eu só ver aqui. A comissão de vendas é R$3. Então, R$3 em cima de 2.800 vai ficar 8.400. Aí vem as despesas fixas. As fixas também não são controláveis. A propaganda, o salário, né? Salário da administração, a depreciação, assim, tanto importa se eu vendi mais ou vendi menos,
vou ter o mesmo custo. Então, de 37 mil passou a 34.200. Você viu a necessidade que tem da gente corrigir? Será que eu vou ter o mesmo lucro? Com certeza não, né? Então, temos que trabalhar um pouco isso. Vamos ver como é que vai ficar a nossa situação financeira. Ó, já fui olhar aqui logo embaixo, ó, de 20 mil, ela passou a ser, de resultado líquido, né, de lucro líquido, passou a ser 11.460. O que mudou? Mudou a receita, mudou os impostos sobre a receita, então eu tenho aqui uma receita líquida menor. O CPV altera. Então, o que eu tenho aqui? A mão de obra, a matéria-prima, a mão de obra e os custos indiretos de fabricação. Tá? Então, no CPV, eu tenho, após excluir das receitas líquidas, eu tenho lucro bruto. Então, de 63, eu vou ter só 49. Aí vem as despesas com vendas, que elas são variáveis. Aqui mudou um pouquinho. Mas as outras despesas alterou. Aqui já está completo, né? Aí vem o lucro operacional. Tirando a contribuição social e o imposto de renda, olha só, a diferença é de 10.100 e pouco. Deixa eu fazer a conta certinha. 398,40 menos 11.460,80. Eu vou ter... Limpa aqui. 20.398,40 menos 11.460,8. 8.937, tá certo, não é quase 10, mas não chegou 10, né? Deu 11, é quase 1.500 a mais para 20, né? Então, 8.937,60. E aí, no orçamento de caixa, será que eu cubro minhas contas? Como é que fica? Lá o saldo inicial do caixa, o mesmo projetado de janeiro, eu jogo para fevereiro. Eu tenho as entradas projetadas, aí nós vamos tudo elaborar ou conferir os mapas já produzidos. E, nesse sentido, refazer aquilo que foi necessário com a exclusão da venda relacionada nesse sentido. Então, o que nós temos aqui? Total das entradas, de 264, só 230 e 400. Nas saídas de caixa, pagamento de matéria-prima diminuiu, o pagamento da mão de obra diminuiu, né? Do CIF de 51 passou para 46, das vendas administrativas de 35 passou para 32, né? Dos impostos sobre a venda continuam. Mas não devia ser igualzinho, não. Esse continua aqui, 48, 48. Se a minha venda foi menor, ele tinha que ser, volta aqui. Não. Aqui já era 56 e passou a 44.800. Imposto de renda e contribuições, o autor, ele colocou dessa forma que está aqui no livro mesmo. Ele excluir da depreciação, já que não representa uma saída, isso sim, tá certo, não pode ter a depreciação. Por isso que ficou menos um pouquinho. Planejou um investimento de 35, resultado aqui era para ser 20, foi 11. Então, deu diferença, alterou o de 11 para passar para março, com certeza o março
de 20 baixar para 11, com certeza deu problema. Então, de 279 as saídas, baixou para 254. Os excessos ou deficiência, né? Aqui teve excesso, né? 299 para 279, sobra 20. Aqui só vai sobrar os 11. Então, essa é a intenção, né, do orçamento contínuo. Refazer um período que você pode corrigir a influência que teve o problema, né? Perda de um cliente que representa 20%. Qual que é a vantagem de se fazer o orçamento contínuo? Aqui fala em 3 grandes vantagens, tá? Em relação ao processo orçamentário. Facilita orçar períodos menores, sim. Cada vez mais próximo dos fatos, fica mais fácil você corrigi-los, né? De forma contínua, né? Então, você vai estar sempre fazendo esse exercício de busca e de renovação e de alteração de atitude em relação a cada um dos acontecimentos. Incorporação de novas variáveis. A gente pode estar avaliando com mais parâmetro, ou seja, com a influência da economia crescendo, do dólar caindo, da bolsa subindo, né? Então, só falei coisa boa, mas pode ser o inverso também, né? Pode ser o dólar aumentando, a bolsa despencando e a economia caindo, né? Tem várias situações. E aí você tem como monitorar essas variáveis e se defender daquilo que você pode corrigir, né? Tem coisas que você não consegue, mas tem coisas que você pode corrigir. Um fornecedor subiu muito, então eu vou usar um outro fornecedor. Se eu encontrei algum semelhante que eu possa ganhar mais, melhor. Tá? Então, resultam em um orçamento. Qual o resultado desse nosso trabalho? Um orçamento mais preciso e mais detalhado, abrindo mais campos para que a gente possa estar cada vez mais atualizados. Tá? É isso do orçamento, deixa eu sair aqui. É isso aqui do orçamento contínuo. Pessoal, como nós temos um pouquinho mais de tempo, nós gastamos apenas 47 minutos de gravação até o momento, nós podíamos falar um pouquinho de um outro orçamento também, aproveitando o nosso tempo para depois desenvolver mais exercícios, tá? Então, vamos ver aqui, eu vou chamar o orçamento à base zero. Por enquanto, o à base zero ainda não está no... Eu ainda não coloquei no AVA, mas isso eu vou fazer logo na sequência, tá? Hoje ainda eu disponibilizo esse material. O orçamento à base zero, a gente vai partir de uma sequência, vamos dizer assim, se o contínuo já era olhar detalhes, rever problemas, tomar decisão e corrigir, né? Então, tomar uma ação corretiva para que a gente possa ser melhor, o à base zero, ele vai projetar recursos, né, de uma forma baseada em pacotes de decisão. E esses pacotes de decisão, ele vai partir de uma estaca zero. Professora, o que significa isso? A estaca zero de uma empresa que está começando, vamos dizer, esqueceu a minha história do passado, eu tenho que justificar por que eu vou gastar, por que daquele preço e qual a finalidade, então eu tenho que sempre estar justificando todos os gastos, né? Dessa forma, eu vou passar a cobrar mais. Preciso gastar? Vamos pensar, isso é importante? Isso pode ser eliminado? Esse gasto, né, essa tarefa, ela pode ter
um aperfeiçoamento, ela pode ser terceirizada, que daí eu não vou ter que estar controlando essa tarefa, né? Eu deixo para um especialista fazer, né, alguma coisa nesse nível, né? Então, o orçamento à base zero vai partir de umas premissas. Ele, né, pega o embalo do orçamento contínuo na década de 70 e aí ele impõe as perguntinhas. O que eu vou gastar? Quando eu vou gastar? Né? Qual tipo de pacote de decisão? Eu junto as ações semelhantes, aquelas que têm as mesmas características, e tendo as mesmas características eu formo um pacotinho, e esse pacote de decisão eu vou dizer, olha, esse pacote assim fica, aquele pacote assim não fica. Esse aqui tem esse argumento vai justificar a compra, a utilização, e que isso vai ser algo complementar e fazer diferencial no produto, né? No produto da empresa. Então, depois da década de 70, passaram-se a observar melhor, né, esse tipo de orçamento à base zero, principalmente no estado da Geórgia, em alguns órgãos públicos e outros industriais, né? E a cervejaria Brahma passou a utilizá-lo em 98. Tá? Esse é uma das referências. O orçamento à base zero, ele exige um pouco mais dos gestores, tá? Exige que eles estimem as vendas, as fabricações e todas as outras peças orçamentárias, como se as operações tivessem iniciado hoje, tá? Sem história, sem estatística retrospectiva, né? Então, eles vão justificar cada um desses fatores, tá? E para FIR, já em 1980, ele fala assim, é um processo funcional, né, de planejamento e controle operacional. Então, já vem assim, a operação precisa ser revista, então, por isso, eu vou pedir mais explicação, mais justificativa, tá? Então, cada gestor deve justificar as suas solicitações de dotação orçamentária em detalhe, a partir de um ponto que eu desconheço histórias anteriores. Não é porque eu gastei esse tanto no mês passado que eu estou pedindo isso, entendeu? Não, eu estou pedindo isso porque eu preciso comprar produto X, Y, Z, porque nós aumentamos a produção, então tenho que aumentar o do Z, e assim justificar cada um dos detalhes do orçamento. E serve toda essa riqueza de justificativa para ser avaliada, né? Analisada de forma sistemática e classificada pela ordem de importância de cada etapa operacional, que é aquilo, o que não é necessário, o pacote eu corto. Se é necessário, eu vou implantar, corrigir, melhorar e assim por diante. Por isso esse tantão de justificativa. Segundo Carvalho, tá? Lá por meio já de meados de 2002, ele diz o seguinte, tá? Que analisar o custo-benefício de todos os projetos e processos da atividade partindo por um ponto zero. Então, eu vou, como se diz, refazer minha empresa. Vou construir ela de novo. Né? Então, eu passo a justificar cada uma dessas etapas. Essa é a intenção do orçamento à base zero. Você se remodelar, se refazer, se reconstruir e ser melhor. Tá? Então, focalizar nos objetivos e metas de cada unidade, de cada pacote de decisão, né? Cujos recursos são consequências do caminho ou direção planejada, né? Então, cabe a figurinha ali, olha, eu vou para que lugar, né? Eu sou uma Alice no País da Maravilha, eu quero sair daqui, mas não sei para onde eu vou.
Então, começo a ter justificativa. Aí a gente vai olhar o objetivo central do planejamento estratégico e buscar esse foco, tá? Então, o orçamento à base zero, ele vem assim, assegurar a correta alocação de todos os recursos com base no foco do negócio. Então, eu volto para o planejamento estratégico e vejo o que é mais importante para a minha empresa, qual o grau de prioridade, de necessidade, que não pode faltar, né? Aí eu vou, assim, aprovar o nível dos gestores após a elaboração com base nos critérios previamente definidos. Ou seja, eu aprovo ou desaprovo, eu meço a competência desses gestores. É claro que, professora, se você for implantar um orçamento numa empresa, não posso começar do base zero. Eu tenho que ter gestores com habilidades suficientes para justificar todos esses gastos. Então, é claro que o OBZ ele só vai ser implantado no nível de gerente que já tem uma certa expertise no assunto, que já tem como saber separar do objetivo principal da empresa aquilo que é acessório, que não é objetivo e que não se faz necessário. Então, precisa do pessoal mais capacitado do que um simples orçamento empresarial, tá? Então, esse tipo de orçamento, ele precisa ser desenvolvido de uma maneira participativa. Cada gestor de cada pacote de decisão tem que dar a sua opinião, tem que justificar os seus custos, seus gastos, suas receitas, etc. Tem que justificar tudo do orçamento, tá? Então, essa forma participativa vai envolver mais as pessoas, vai fazer com que dê mais certo aquele resultado pretendido pela organização. E assim fornece subsídios, né, materiais, informações para o processo decisório, para que esse processo de tomada de decisão seja mais inteligente e leve uma gestão corporativa à frente, mais moderna. Então, ele está dividido em 3 níveis, né, vamos dizer assim, de variáveis. Um pacote, né, OBZ, né, então P de pacote, BZ base zero, o núcleo da base, então NBZ, e a variável que é o nível do detalhe, o menor detalhe, aquele que eu vou justificar. Então, uma reunião de variáveis eu tenho um núcleo, uma reunião de núcleo eu tenho um pacote. Tá? Dessa forma, eu consigo estar monitorando, separando e incrementando cada vez mais essa metodologia de se fazer sempre da melhor forma possível, com base em todo o conceito, né, de base zero, ou seja, para que eu vou gastar, quanto eu vou gastar, quando, como, por quê, é necessário, não é, how much, quanto fica, e assim vai indo, tá? Então, aqui a gente vai ter um detalhezinho aqui para a gente construir algo, né, e definir algumas considerações aqui do orçamento à base zero, tá? Então, ele se baseia na visão da empresa, na missão da empresa, na construção de indicadores que já está no planejamento estratégico e com base nessas linhas gerais, nessas definições de metas, objetivos e da parte estratégica, é que eu vou começar a justificar
aquilo que faz parte da meta, aquilo que não faz parte da meta, aquilo que vai me facilitar daquilo que não vai me facilitar. Então, nessa primeira etapa, para desenvolver o orçamento à base zero, eu vou lá no planejamento estratégico e vejo. Aqui tem a medida de desempenho e aqui tem a meta. Então, volume de vendas, 1.000 produtos. Contas a receber, quero ter uma carteira de 200 mil. Cobertura de quantidade de clientes, olha, eu quero atender 6.000 clientes. O meu marketing share, ou seja, a minha fatia de mercado, eu quero dominar 45% do mercado. Não sou nada boba, não, eu quero uma fatia gorda, né? Hoje em dia, com tanta briga, não tá fácil chegar nos 45%. Então, vamos observar concorrência e conquista de mercado. Então, vamos conquistar mais 5% desse mercado. Então, o custo total do OBZ, olha, para fazer aquela receita toda, aqui está falando, ó, aqui precisa ter 800 mil no mínimo. Que retorno eu quero de investimento? Eu quero 20%. Então, aqui estabelecidas as metas que foram buscadas lá no planejamento estratégico, as principais, agora eu vou dar uma sequência de identificação, né, dos pacotes de decisão. Então, como que nós vamos fazer isso? Nessa segunda etapa, né, a gente vai colocar a finalidade, que é a meta e o objetivo, as consequências se não executar tal atividade e que medidas de desempenho mede essa atividade, né? Aí escolher caminhos alternativos, se eu não precisar dessa atividade, né? Então eu vou usar esse outro recurso. Ou estabelecer alguma estratégia, né, baseada em custo-benefício. Eu vou reduzir custo, mas eu quero o mesmo benefício, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Então, aqui é a caixa pensante, né? Com base nessa análise de cada descrição, de cada atividade, é que a gente vai identificar o pacote, né? Então, com base nisso, a gente fecha essa intenção. Deixa eu ver se aqui tá. Então, aqui nós temos variável, pacote e o gestor do OBZ, tá? Então, a variável, no departamento financeiro, aqui um núcleo, ó, núcleo, né? E aqui o pacote. O pacote financeiro envolve salário, encargos, provisões. Na unidade aqui da utilidade, envolve material, telefone, né? Aqui tem um núcleo de viagens com estadias, né? E assim por diante. Aqui está definindo, né, um pouco cada um desses, ó, o aluguel, manutenção e assim por diante, tá? Aqui tem um OBZ, mas essa transparência ficou um pouco ruinzinha aqui para a gente mostrar, né? Mas aqui está o pacote de decisão de aluguel, janeiro, fevereiro até dezembro. Aqui está no mesmo tipo de justificativa para cada mês, né? Então, o pacote de decisão de aluguel de veículo, de imóvel, de equipamento, o pacote de aluguel de aluguéis fechou num total que está na linha grifada. Aí vem material de expediente, telefone, viagens e estadias, fechou o pacote de utilidades, né? O salário, encargos, estagiários e treinamento fechou o pacote com o departamento pessoal, tá? E os fretes, né, e carretos da unidade da fábrica, fretes e carretos de rota e outras despesas, fechou o pacote de frete. Então, para cada mês, finalizando e totalizando. A somatória desses 4 pacotes, né, fecha um valor que está aqui na coluna também grifada da última linha. Tá? Então, esse um modelinho, né, de se fazer essa estrutura, né? Então,
a terceira, a quarta etapa, né? Aqui, vamos para essa quinta etapa, priorização de pacotes. Agora nós vamos olhar o que é mais importante, o que eu posso cortar, né? Então, se tiver uma alta prioridade, uma prioridade média, eu ainda deixo ele tranquilo. Se tiver baixa prioridade, então eu deixo de executar, né? Então, vamos dizer assim, no pacote de decisão A, né, 1, 2 e 3, ele está dentro dos recursos humanos, esse não tem como. O pacote B até a linha 4, né, de repente o 4 é baixa prioridade. Vamos ver o que é o item B4. Aqui está na produção. Não dá para relacionar aqui. Aqui tem um exemplo, mas não dá para mim identificar o que seria esse pacote. Mas o C1, tá? Pode ser cortado, é baixa prioridade. E o A3 também é baixa prioridade, né? Então, esse aqui da linha para cima, de baixa prioridade, eu não vou dar atenção para ele, eu vou deixar ele zerado, né? Eu vou deixar ele sem dinheiro para trabalhar, e assim eu vou cortar ele. Então, se for funcionário, eu vou demitir, né? Se for uma tarefa, uma terceirizada, eu vou rever a contratação e não vou cumprir o contrato, né? Vou priorizar o quê? O que tem mais prioridade. O pacote de decisão A1, B1, né? O C2, que é importante, o C1 não é tão importante. E o B, né? Nessa questão de média prioridade. Aqui eu já comecei a decidir uma questão, objetivo da empresa, estratégia e necessidade de ter ele de acordo, alinhado. Então, se não tem necessidade, a gente vai ter a exclusão dessa baixa prioridade. A autorização dos recursos também deve ser de responsabilidade do dono da variável. Assim, ele controla a necessidade de material, a sua compra e autoriza o pagamento. Por exemplo, o gestor de pacote de fretes pode receber a nota fiscal de cobrança da transportadora, transferir os dados físicos e valores e, caso estejam corretos, enviar para o financeiro efetuar o pagamento. Então, ele está ali em cima, não deixa vir nota errada, quilometragem errada, né? Impostos ele deve estar com tudo na ponta do lápis, então aí ele tem essa importância tão grande. No item 7, ou na 7ª etapa, a gente vai estar aqui classificando o acompanhamento. Então, no dia 4, ou numa quarta-feira, vamos atualizar os arquivos de fechamento e disponibilização dos donos do pacote para análise do custo do mês, para a correção dos possíveis erros de lançamento. Então, até o 4º dia útil, é feito toda essa revisão do mês anterior. Aquilo que está pintadinho de verde água, que está aqui no dia 8, ele vai definir as tendências dos 3 meses subsequentes, baseado, né, no que aconteceu, com as justificativas das variáveis à base zero, com os gastos além das metas. Então, o primeiro dia da segunda semana, então passou a primeira semana, o primeiro dia da segunda semana foi o dia 8. Então, você vê aqui, olha, nós temos o 4º dia, aí a primeira semana, na segunda, a gente já faz a tendência da próxima, porque já foi revisado aqui na primeira semana. O plano de ação para recuperação do gasto, além da meta, o primeiro dia também da segunda semana. Então, nesse dia 8, eu tenho 2 tarefinhas.
reavaliar para os 3 meses subsequentes e rever a justificativa dessas metas e também fazer o plano de ação de recuperar o gasto, né? Então, está sempre olhando e reavaliando cada um dos itens desse pacote de variável. Aqui no dia 15, que é primeiro dia da terceira semana, aí faz a reunião de acompanhamento e apresentação do controle. Olha, nós fizemos isso no mês passado, então de agora para frente vai ser assim, né? Vamos fazer melhor e assim por diante. Nessa sexta, sábado. Então, todo sábado a planilha é atualizada na composição de o que aconteceu, o real, e do lado a meta. E no penúltimo dia do mês, aqui no dia 30, tá? Atualiza ela praticamente inteira. No último dia do mês, a elaboração da previsão das despesas para o fechamento do mês com os donos de pacote. Então, chegou no último dia, bate o martelo. Fica tudo acompanhado detalhadamente, cada semana uma tarefa, e o gestor tem que sempre estar fazendo esse jogo de cintura de cumprir com as suas obrigações. Tá? E aí, vamos ver o seguinte, eu estou na meta, estou acima dela, né? Ou estou dentro da margem de segurança? Então, vamos lá. Se eu estou igual ou abaixo, sinal verde. Se eu estou até 5%, né? Eu ainda vou... Ó, não está muito legal, mas ainda é aceitável. 5% só de diferenciação, tá? Então, estou no sinal amarelo. Alerta, atenção. Mas se eu passar de 5, vamos fazer um plano de recuperação, né? E colocar na meta. O que eu posso fazer para corrigir, né? Ou corrija essa meta, ou eu vou refazer a minha justificativa, porque que eu não tenho esse negócio. E aí vamos aprender a utilizar o diagrama de causa e efeito. Para cada causa que acontece, né, para cada efeito que eu tenho, existe um porquê de estar acontecendo. Então, é o diagrama de Ishikawa, né? Ou também chamado de causa e efeito. Ele permite a visualização organizada das possíveis causas. Olha, está acontecendo isso por causa daquilo. Aconteceu uma falha, quebrou uma peça, né? Teve uma tempestade, uma enchente, destelhou minha casa, o vento. Pode acontecer uma série de coisas. E aí, para cada causa, né, que tem o efeito, vamos tentar entender o que se pode, tá? Vamos dizer assim, o que pode ser feito. Então, em relação à máquina, manutenção preventiva, prever a deteriorização e substituição de peças, né? Para o meio ambiente aqui, olha, como é que está o clima, como é que está a iluminação, né? Aqui o método, informação, instrução, procedimento. Então, criar procedimentos de você estar antevendo que vai quebrar, né? Que vai dar problema. Aqui do meio ambiente eu posso ter alguns instrumentos específicos, eu posso olhar e inspecionar mais vezes os locais e as condições e tentar identificar aqui, corrigir antes de ter o problema, né? Mão de obra. A mão de obra eu tenho que ver se a pessoa está bem emocionalmente, né? Se está bem fisicamente, né? Eu posso estar corrigindo aqui, olha, vamos dar um treinamento laboral, uma fisioterapia laboral, né? Um alongamento, alguma coisa assim. E aí eu corrijo
o efeito que essa causa, né, possibilitou. Olha, o cara não está aguentando pegar peso direito, porque ele está com fraqueza muscular. Então, vamos fazer alguma coisa, vamos mandar ele tomar Combiron, um ferro, né? Vamos fazer academia e assim por diante. Bom, quais as vantagens desse método? Esse é um método trabalhoso, né? Mas existe razão desse trabalho todo. Ele não é feito nas organizações pequenas. Ele é implantado em organizações que têm gestor com a capacidade, né, para fazer tudo isso. Então, a principal vantagem do orçamento à base zero é o tempo de elaboração. Nesse sentido, o OBZ pode ser bastante burocrático, né, em relação ao tempo. Você vê, o mês inteiro eles têm tarefa, né, com muitos papéis e inúmeros controles. Tem vantagem e desvantagem, né? O OBZ pode levar muito mais tempo para ser elaborado se comparado com os orçamentos tradicionais, em virtude que os gastos devem ser justificados e depois aprovados. Portanto, o OBZ pode ser significativamente mais caro para a empresa. E esse tempo e esse dinheiro poderiam ser gastos em atividades mais produtivas, né? Então, tem os dois lados. Mas se eu estou preparando a equipe preparada, toda afiada para economizar, para cortar gasto, para me fazer ser melhor, mais eficiente, de repente tem que pesar o custo-benefício desse trabalho, né? Essa, vamos dizer assim, esta linha de andamento, olha, custo e tempo. Se eu demorar muito tempo, no término desse tempo estimado, olha, o custo pode estar um pouco mais alto do que, né, vamos dizer assim, o meu ganho do valor agregado, né? Aqui, olha, é o meu menor custo. Né? Mas se eu fizer executar 5% acima, eu passar que está o custo real, ainda está bom, tá? Na linha vermelhinha, mas está um pouquinho acima desse melhor custo. E se eu fizer numa linha de valor planejado, olha, o azulzinho, eu posso, de repente, esse planejamento demorar mais tempo, ó, porque já vem mais para cá, ele já sobe, olha, para o custo nas alturas, né? Então, precisa ser bem pensado para que você não entre querendo fazer um OBZ, né? E gastando muito e tendo algumas complicações em função disso. Uma das vantagens da implementação do orçamento à base zero é que pode ser implantado em qualquer organização, com ou sem fins lucrativos, em atividades industriais, atividades comerciais, de serviço e em órgãos públicos também, tá? A atividade normalmente pode ser controlada por meio das relações de contribuição para o resultado global do negócio. Então, tem que ter um parâmetro para medir os pacotes, né? E assim, né? E desvantagens, né? Ainda está nas vantagens e desvantagens, olha só. Zimmerman acredita que o OBZ é extremamente interessante para as empresas com uma grande rotação de empregados e mudanças substanciais nas estratégias e clima de muitas incertezas, né? Se você tem uma economia, uma inflação galopante ou um risco de mudança, né? Uma coisa incerta, o orçamento à base zero vai estar sempre justificando, vai estar sempre complementando e dando segurança para isso, né? Bom, a força dos gestores, né, começa a refletir sobre as operações
e vamos dizer assim, e a procura de oportunidades por melhoria. Então, eu tenho ali não só os meus olhos de dona, né, de empresária, mas eu ponho todos os gestores para olhar, né, para mim, para procurar as oportunidades onde eu posso melhorar. Então, realmente é uma vantagem. Ele fornece um nível de informação tão detalhada, né, porque a justificativa tem que ser bem feita para poder ganhar o recurso, né, e em relação a tudo que é gasto, utilizado, que ele tem uma riqueza, né, de detalhes e ele é muito desejado, assim, olha, se você tem toda essa riqueza de detalhes para justificar aquele gasto, então você tem, vamos dizer assim, segurança que aquilo tem que ser feito e bem feito. Chama atenção também para os excessos e duplicidades entre as atividades e departamento. Se eu tenho todos os gestores procurando reduzir e melhorar as oportunidades, se tiver alguma coisa sendo refeita, né, então ali já vai ser cortado, então já vai estar eliminando esses excessos. Concentra-se nas reais necessidades da empresa ou da organização, e não nas variações de um período para o outro. Então, começar do zero é muito importante. Proporciona um melhor acompanhamento do que foi planejado e o que foi realizado. Então, o orçamento tradicional cuida de explorar o passado, acrescentando um percentual, né, ou ao custo ou à receita. Esta relação preserva o status quo, ou seja, é cômodo, tá? Eu não estou fazendo força para sair disso. Quando os custos e benefícios são raramente questionados e, como consequência disso, eles não são necessariamente alocados de forma correta, né? A gente corre risco de estar gastando a mesma coisa sempre. Eu trabalhei para um senhor que ele fazia questão do grampo que colocava no papel para você fazer o pagamento financeiro. Ele fazia questão o palito de fósforo para acender o fogão na hora de fazer comida. Ela usava um palito, acendia com aquele mesmo palito todas as bocas, mais uma de cada vez, o palito ficava ali do lado. Olha o nível de detalhe para não gastar, por exemplo. Muitas vezes a gente vê na empresa o que mais se perde é caneta. Leva caneta, traz caneta e fica tudo assim, aquele gasto com caneta e a hora que você procura uma caneta não acha uma caneta, né? Então se perde. Então, num orçamento OBZ, cada um que é dono de uma caneta vai querer para pegar a outra, vai querer ver a tinta lá embaixo, né? Então, o OBZ significa ou representa um movimento para essa realocação de recursos, pela real necessidade e o benefício que esse recurso vai promover, né? Então, é um repensar. E por isso a decisão ali, olha, de você pesar na balança, né? Eu estou aqui desse lado, aqui tem um peso grande, como é que eu faço? Né? Como é que eu derrubo aí esse peso todo, né? Vamos pensar. O OBZ é uma caixa pensante, tá? Então, esse orçamento cria atitude interrogativa em lugar de assumir práticas recorrentes do passado. Ele focaliza a atenção na produtividade, não somente na relação de custo, tá? Aumenta o envolvimento das pessoas e melhora sensivelmente a motivação para o trabalho. Isso é uma das vantagens, porque todos ali pensando numa forma de melhorar, com certeza vai ter N ideias interessantíssimas, né? E aí a gente descobre uma chave,
né, um indicador-chave de performance, e é cada um, olha, vamos colocar isso, que isso vai ser melhorado, e assim a gente consegue cada vez mais estar colocando a empresa em seus devidos lugares, né? Ou seja, cumprindo aquilo, a missão para qual ela veio para cumprir, tá? Então, pessoal, a professora falou muito hoje, né? Nós adiantamos, eu vou tirar o compartilhamento aqui, interromper o compartilhamento, e vamos aqui, né? Aos questionamentos, às dúvidas, né? Eu abro a palavra para vocês. Se vocês não quiserem perguntar nada, eu vou interromper aqui